Olá, seja bem-vindo à redação do Jornal Correio do Lago. Hoje eu estou aqui com o Anderson Draghetti, o MU, o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santa Helena. Estou trazendo ele aqui hoje para a gente fazer um resumão aí, fazer uma retrospectiva do que foi a Câmara de Vereadores aí, de todos os trabalhos que foram realizados, os positivos e os negativos aí do trabalho do Legislativo em Santa Helena esse ano. Mas, esse ano não, né? Em 2025. Mas seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazer estar recebendo você aqui, tá? E vamos ver o que vamos trazer de assunto aí, né? Tudo bom, Macedo? Tudo certo? Temos bastante coisa para falar, né? O ano 2025 foi um ano bem movimentado. É verdade. Mas vamos começar. Que tal a gente começar, né, do final para o começo, né? E uma das coisas importantes aí que eu vi a Câmara trabalhando e todos os vereadores em conjunto, né, Anderson, foi a questão da Câmara itinerante. Inclusive fechando com chave de ouro na casa, né? Porque você é de subsede, a última sessão itinerante foi em subsede e fechou com chave de ouro, né? A Câmara Itinerante, Macedo, foi um projeto sensacional. É um projeto que todos os vereadores aí então aderiram e a gente fica nas comunidades, então nos distritos aí ficou a semana toda fazendo visita, acompanhando todas os comércios. Assim, a gente não conseguiu chegar em todo mundo porque é bastante, né? Mas a gente tenta nesses períodos de visitas, então alcançar o máximo possível aí nas pessoas, então, e fazendo convite, levando um pouco do trabalho do executivo também, do que a gente pediu para o prefeito, e o prefeito está atendendo, levando então para os comércios, falando desses programas que existem, e principalmente levando a Câmara de Vereadores mais perto do povo, né? Esse é o objetivo, aproximar então os vereadores aí da população, ouvir as demandas da comunidade, saber a real necessidade e transformar esses pedidos da comunidade em indicações, em reivindicações com o prefeito, agora está sendo executada. Então, muitas das coisas aí que a comunidade pedia, principalmente na área agrícola, então já está chegando, então já está começando, então chegar, então isso a gente foi explicando e é um trabalho que não é da noite para o dia, então se inicia e tudo é moroso, né? Mas a gente teve um resultado muito positivo da Câmara Itinerante e a gente colocou iniciou então na esquina Céu Azul, depois passando para Moreninha, depois Vila Celeste. Essa ordem de que foram feitas devido a gente os empréstimos dos pavilhões, então às vezes tinha alguma agenda, alguma coisa, então a gente foi adaptando, né? E subsede ficou por último, como tu falou. Subsede é onde a gente mora, lá eu sou morador de subsede, então, e sim, fechamos com chave de ouro em subsede também, como foi em todos os distritos, né? A gente teve uma aceitação do povo muito grande, então nunca teve sessões desde que eu sou vereador aí, é o 5º ano, indo para o 6º ano agora como vereador, tanta gente participando, então assim, a gente tem um resultado muito positivo da Câmara Itinerante. E não foi só as pessoas que participaram, mas foi importante porque uniu os vereadores todos numa proposta que, na verdade, foi uma proposta que foi sua, né? E que Isso. uniu todos os vereadores e que trouxe um feedback, aí, um retorno muito importante para casa, né? E o que agora vai ser feito com relação a tudo que foi ouvido, tudo que foi visto pela Câmara de Vereadores com relação à Câmara itinerante? A gente, durante as visitas, principalmente assim, escolas, CMEs, enfim, toda essa parte, área desportiva, então, que nem assim, teve dois pontos que foi bastante cobrado, que foi na Vila Celeste subsede e ginásio esportes. Então o ginásio esportes foi uma cobrança da comunidade e realmente os dois ginásios esportes que ficaram para trás sem reforma, então isso já está autorizado, então o prefeito já autorizou a Secretaria de Planejamento, então, com os projetos aí para fazer essa reforma desses dois ginásios. A questão das escolas, ampliações de escolas, CMEs, então, assim, é uma demanda grande, sabe, assim, macro, que a gente já levou isso para o prefeito, então já levou essas reivindicações para o prefeito e já está sendo providenciado. Os pedidos da comunidade, então, assim, bastante pedidos sobre a questão de máquinas nas subprefeituras, também, então, já tá chegando máquina aí, pedidos de lombadas, pedidos de melhoria em estradas, enfim, toda essa parte, placa, sinalização. Então, essas reivindicações da que a comunidade fez, que são coisas que podem ser executadas já, a gente já levou direto, já levou para o secretário, já levou para os responsáveis, enfim, para tá sendo feito. Tem alguns pedidos, tinha uma caixinha de sugestão lá, alguns pedidos que a comunidade fez, pedidos aí, como teve um pedido, a construção de uma casa para o idoso.
Então eu acho que é muito importante isso também, mas é um projeto que não é assim do dia para a noite, né? Então a gente também levou isso para o prefeito, vai levar como indicação agora, os vereadores então cada um se dividindo e fazendo essas indicações, formalizando esse pedido então como indicação, levando para o prefeito, para a gente tá cobrando isso e que está sendo feito. A gente sabe que não é do dia para a noite, então a gente já vem falando há muito tempo aqui que nem subsede está sendo construído um CMEI hoje, um CMEI modelo grande, sabe, sim, precisa, o subsede cresceu demais e vai estar sobrando aquele prédio. Então, uma das propostas que a gente fez é da criação no centro-dia, né, da creche do vovô. Então, tem muita coisa que a própria comunidade pede que a gente já vem há bastante tempo discutindo. Então, isso são trabalhos que a gente foi lá, buscou isso em 2025 com a comunidade e agora em 2026 a gente vai tentar executar. A ideia era dar sequência agora já no início, continuar com a Câmara Itinerante logo no começo para dividir bem. Só que pensando e conversando entre os vereadores, então a gente está pensando em deixar para o segundo semestre então, do ano, para dar tempo ainda de estar executando todos esses pedidos que a comunidade aí fez, então a gente atender na medida do possível tudo que a comunidade pediu, e depois a sequência, então, ir lá de novo, prestar conta do que a gente já está fazendo também em 2016, das conquistas que a gente conseguiu, também é um ano político, né, a gente vai ter eleições para presidente, governador, deputados, enfim, senadores. Então, a gente vai ter um ano um pouco mais turbulento com essa questão da política, né, da campanha política. Então, a gente vai estar pensando aí na forma que vai estar sendo executado essa Câmara Itinerante para o ano de 2026. Com certeza, a Câmara Itinerante foi um grande projeto, até porque a gente observou que muita gente que nunca nem na Câmara tinha pisado, teve a oportunidade de comparecer, de observar, de ouvir os vereadores, de ser ouvida por eles também, que é uma questão importante, né? Os vereadores, a função do vereador é ouvir também a comunidade, né? E isso foi realmente muito importante. Mas não foi só isso, né? A casa, ela teve uma sobra de dinheiro, graças à economia, graças a tudo que foi desenvolvido, a gestão, né? A sua gestão aí, só foram mais de 4 milhões de reais de sobra. E o que vai ser feito com todo esse dinheiro? São quase 5 milhões, Macedo, 4.600 e alguma coisa para ser exato. A gente passou já lá na metade do ano, um pouco mais da metade do ano, a gente devolveu de forma antecipada então para o município R$1 milhão, então destinado ao esporte, para ser comprado então um ônibus e uma van. Então isso eu acredito que já está em trâmites, já que o secretário falou que já estava em compra, tem essa demora para comprar, mas enfim, já tá sendo executado. Então esse 1 milhão que foi passado lá atrás. Agora no final do ano, no dia 30, então a gente fez a devolução de mais 3 milhões e 600. Onde que foi destinado praticamente toda esse recurso para a área da educação e uma parte que foi em torno aí de R$1 milhão, se não me falha a memória, destinado a um projeto em parceria da Câmara Municipal, o Executivo Município, Prefeitura e ao TFPR, onde que vai ter um projeto de inovação, aí um projeto novo, que vai ser um projeto mais ou menos o nome seria Cidade Inteligente, para a população entender. Qual que é o objetivo desse projeto? O TFPR então vai desenvolver esse projeto, a Câmara de Vereadores então custeou isso com um valor aí de R$1 milhão para um ano, isso. É um projeto de médio a longo prazo, então, para ser colocado ele em prática, então ele vai se iniciar junto com os alunos lá do TFPR, onde os alunos vão estar desenvolvendo um projeto. Para mim te explicar aqui, Macedo, para a população conseguir entender, vamos dizer assim, lá na área da saúde. Então vai ter esse tipo um aplicativo, vai estar lá, então tudo vai ser monitorado. Vai ser monitorado pelos vereadores, pelo prefeito, enfim, a própria população pode acompanhar. Então vai saber lá, tipo, tem 3 médicos na unidade de saúde de subsede e tá uma demanda lá que precisa mais. Então, assim, já vai ter um gatilho lá que vai acender. Aqui tá dando um problema aqui, precisa mais médico. Tem 3 médicos e tem poucas pacientes, então pode levar esse médico talvez numa outra unidade de saúde. Então vai ser um projeto para facilitar a vida do gestor, para saber aonde investir o dinheiro. Então isso vai ser muito bom. A gente tem essa universidade que é modelo, sabe? A universidade, hoje é o TFPR, ela está aqui no nosso município, sabe? Às vezes tem pessoas que ainda não conhecem isso, então a gente tem um potencial gigante, tem alunos ali sensacionais, os professores fantásticos, então assim, um corpo técnico ali sensacional, sabe? A equipe
quer que a coisa funcione, sabe? E eles vão se dedicar para quê? Para o nosso município. Então, a gente, junto com os vereadores, a gente conversou, então, e passou esse R$1 milhão, então, para o TFPR para desenvolver esse projeto. Foram mais, aproximadamente, aí, mais R$1 milhão, então, destinado 400 e poucos mil reais para compra de equipamentos, computadores, então, que a UTF precisa. Mais 600 e poucos mil, não lembro exato o valor, para ser trocado, então, lá o padrão de energia, então a subestação de energia lá, que a UTF está com problema hoje, quando liga todos os computadores, enfim, os equipamentos lá que tem, aquela parte enfim, que eles têm todo lá, acaba caindo a chave, não tá suportando lá. Então, a Câmara de Vereadores também, então, passou esse recurso aí para estar fazendo isso, e mais 1 milhão e 600, então, para a Secretaria de Educação. Esse recurso, então, a secretaria pode estar comprando aí ônibus, tem uma conversa também do anfiteatro, então onde que já tem um recurso aí, através do deputado Gugu Bueno, se não me falha a memória, que já destinou então um recurso para vir para cá. Então a educação, então ela vai ver o que é melhor, então a gente destinou para a área da educação, ver aonde que eles precisam, qual é a demanda mais necessária que eles têm ali. A educação, que a gente entende que a educação, são dois pilares hoje que eu falo assim, que são os pilares centrais de uma gestão, que é a saúde e a educação, né? Então a educação, a gente vê que para a gente conseguir transformar um futuro aí, a gente tem que iniciar lá com os pequenos, lá iniciando na educação. Então, a nossa educação hoje também aqui em Santa Helena é modelo, a gente tem um trabalho muito forte em cima da educação, a gente tem esses programas hoje do Educa Mais, enfim, toda essa parte dos uniformes escolares, materiais, enfim, que a Secretaria de Educação, através do município aí, dá esse suporte aí aos nossos alunos. Então, a gente levou esse recurso aí, foi uma sobra recorde, nunca tinha sobrado tanto dinheiro. Então, eu agradeço aqui os meus colegas vereadores, a toda a equipe da Câmara de Vereadores, os profissionais que trabalham lá dentro, desde o administrativo, os zeladores, enfim, que fizeram essa economia. Então, foi um pedido que a gente fez, a gente tem esse compromisso aí com a população, a gente tem o respeito pelo dinheiro público, e a gente conseguiu, então, ter essa economia de quase 5 milhões de reais aí, então, devolvendo para o município esse recurso para ser investido hoje na nossa comunidade. Muito bem. Importantíssimo, né, esse retorno de recurso, e só é possível retornar recurso porque há uma convergência para se economizar, como você falou, né? Sem o apagar das luzes não se faz nada, né? Você precisa de uma equipe que está entrosada, que está convergida para aquele caminho e poder realmente falar assim, vamos guardar esse dinheiro e esse dinheiro vai retornar para o município. Isso mesmo. Então, assim, a gente até teve algumas pessoas aí que criticaram aí o vereador, porque usou tantos reais em diárias. A gente teve uma arrecadação hoje, Macedo, de quase 100 milhões de reais, então um montante total aí, de todos os vereadores, do executivo, enfim, de um trabalho em conjunto de todo mundo, quase 100 milhões de reais em emendas parlamentares. Em emendas parlamentares, né? Do governo do estado, governo federal, enfim, de tudo que a gente conseguiu de fora. Aliás, foi um ano que vocês realmente bateram recordes, né? Recorde. Porque são 100 milhões em emendas, e eu tive a oportunidade de encontrar com vocês em Curitiba, numa dos recursos que vocês estavam trazendo lá, era mais de 30 milhões só naquele momento, né? Isso, Macedo. Então, assim, só na Secretaria da Agricultura, naquele momento, até o senhor acompanhou a gente lá, a gente foi lá com a intenção de voltar para casa aí com 1 milhão e 500, 2 milhões, e a conversa foi desenrolando, a conversa foi muito boa, inclusive o senhor acompanhou lá, e a gente saiu de lá com um montante aí de 20 milhões. Então foi uma conversa, o prefeito estava junto, estava o vereador Aquiles também, o vereador Francis, então estava o Eduardo, que é secretário de Planejamento, a gente estava lá, o prefeito, enfim, junto com o secretário de Agricultura, Márcio Nunes, então, que fez esse compromisso com Santa Helena, então, de construir essas duas estradas, as duas estradas que vão hoje dar ligação aos aviários da Fazenda Rainha, vamos dizer, e Vila Celeste, que são as duas estradas hoje, Subsede e Vila Celeste, que tem essa dificuldade, que tem esse problema, e a comunidade nos cobra muito. Então vai ser feita uma transformação ali. Essa obra, então, ela inicia nos próximos dias aí, então está nesse processo aí de licitação, enfim, de toda essa parte burocrática, mas assim, é um dinheiro custeado, então, pelo governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, Márcio Nunes, governo Ratinho Júnior, que disponibilizou essa verba. Então, essa foi uma das verbas. Então, a gente conseguiu também, no mesmo dia, um dia antes, né, na verdade, lá em Curitiba, mas na mesma viagem, então quase 9 milhões, se não me falha a memória, para aquela quadra coberta ali, que é onde que vai ser feito, então também através aí dos nossos deputados, enfim, das parcerias que a gente tem. Então esse trabalho que a gente vai fazer e vai buscar,
ele tem custo, a gente tem que pagar hotel, a gente tem que pagar comida, enfim, e esse dinheiro é usado o quê? Com as diárias. E a gente foi criticado com isso, mas agora a gente tem que prestar conta, então, e falar para a população. Então, todo esse gasto que a gente teve, por mais que foi colocado como foi um gasto alto, foi provado que foi um gasto baixo, teve um recorde de sobras, e com um recorde de dinheiro buscado. Então, assim, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que se dedicaram a isso, indiferente se é oposição, situação, todos buscaram recursos hoje para trazer para a nossa população. A soma de 100 milhões não partiu apenas de uma liderança, mas de todos, né? Todos. E assim, o prefeito municipal, eu quero aqui até agradecer ao prefeito, porque o prefeito é muito parceiro. Inclusive, agora, na semana que vem, a gente vai estar indo em Assunção falar com o presidente do Paraguai. Então, a gente tem uma agenda com o presidente do Paraguai, o prefeito municipal, eu vou acompanhado dele também, e algumas outras autoridades aqui de Santa Helena, onde que a gente vai estar indo lá falar sobre a questão do porto aqui. Então, a gente tem essa aduana integrada, Paraguai-Brasil. Então, vamos lá, tem uma agenda com o presidente do Paraguai. Então, os trabalhos não pararam. A gente teve esse recesso do final do ano, ainda os vereadores ainda continuam em recesso de sessões, então a Câmara está funcionando, mas não paramos nem um minuto, né? Então, assim, final do ano aí foi corrida, a gente tem essas tratativas aí com o Paraguai, Porto Internacional aí, então, a gente está num desenvolvimento muito grande, sabe? Santa Helena está crescendo e vai crescer muito. Então, às vezes eu ouço falar assim, tá, mas o que vocês estão fazendo? Qual que é o trabalho de vocês? Então, agora a gente vem aqui mostrar um pouquinho. Você podia passar a tarde hoje falando em coisas assim que a gente trabalhou e agora começou a colher os frutos, né? Então, essa visita ao Paraguai aí, eu falo, sabe, o Porto era um problema há um tempo atrás. Falava, não, era um prejuízo que tinha. Hoje, então, foi feito um estudo, uma universidade de Santa Catarina, então, teve 2 estudos do Porto, então a quantidade de caminhões que ia aumentar e o outro agora dentro do Porto, então para fazer a logística lá dentro. Então vai ser feita uma transformação no Porto. Então até que peço um pouco de paciência ainda aos motoristas que cobram a gente bastante lá, e o Porto realmente aumentou muito o fluxo de caminhões, isso é bom, não é ruim. Só que não estava acostumado, não tinha essa estrutura toda, ainda não tem, então está se adaptando lá, mas a equipe está se dedicando muito lá para fazer o melhor para esses caminhoneiros que estão lá passando. Então, essa importação, exportação que passa por aqui, isso vai gerar lucro para o município também, e claro, emprego e renda, né? Então, assim, a geração de emprego e renda, dando qualidade de vida às pessoas aqui. Então, a gente vê lá que está crescendo, inclusive comércio lá próximo lá. Agora tem esse anel viário também que vai ser feito. Então, também a gente teve esses dias uma reunião com o responsável da empresa que ganhou a licitação para construir, então, o projeto desse anel viário, que vai ser também, o custo dele vai ser pelo governo do estado, então, inclusive fazendo estudo de talvez um viaduto, algo que vai precisar ali, então, para tá sendo feita essa ligação do porto até a nossa rodovia. Certo. São 100 milhões. A gente a gente não, é difícil botar na mesa 100 milhões, né, em recursos aí para a cidade de Santa Helena, que foram através de emendas parlamentares, visitas que foram realizadas à cidade de Curitiba, a capital, onde foram lá buscar recursos. Esses recursos estão chegando no município, né? Não importando, como você falou, né, se foi oposição, se foi situação, o importante é que 100 milhões estão chegando no município e vão fazer toda a diferença. Então, se você falar para mim que você vai buscar 100 milhões e você vai gastar para se hospedar, que é o mínimo que se espera, né, amor? É o mínimo que se pede. Inclusive, quando eu viajei a Curitiba a trabalho, não saiu do meu bolso o pagamento do hotel, não saiu do meu bolso o pagamento da minha refeição, do transporte. Quem pagou foi a empresa, foi o jornal. Então, assim, é mais que justo, né, que o município custeie isso para que você possa realmente estar lá. A gente sabe disso, a gente sabe que é no olho, né, amor, que o recurso vem. Para a população entender, assim, essa conversa do Márcio Nunes, como eu falei, que a gente foi lá para buscar 1,5 milhão, 2 milhões. A gente começou nessa conversa e a conversa foi se expandindo, foi crescendo, e ele falou, mas vocês não têm mais alguma estrada que vocês precisam lá, que tenham um desenvolvimento, que tenha uma produção alta? Então a gente foi colocando para ele, quando ele foi conversando, foi vendo, ele fez uma ligação, inclusive, para o seu Irineu, que é o presidente da cooperativa LAR, hoje uma cooperativa importantíssima aqui dentro do nosso município, onde que... No Brasil, né? Gigante. Então, aqui uma quantidade de empregos que a LAR tem aqui em Santa Helena, a renda que dá isso. Então, ele ligou para o seu Irineu, junto com nós, e o seu Irineu
de uma forma espontânea na hora. Então, patrocinou o projeto, que tem um custo de quase R$ 700 mil. Então, esse projeto é um projeto grandioso, sabe assim? Então, lá a obra não vai ser um asfalto, lá colocar uma capa asfáltica em cima do que tem. Não, lá vai ser feito a base, vai ser feito o alargamento, inclusive onde tem pontes, onde que tem tubos, tubulações, enfim, ateiros, onde precisa escavar, que é fazer, enfim, toda aquela parte, vai ser feita uma rodovia lá. Então, assim, é uma obra gigantesca que vai ser construída lá. Então, bom, só o projeto custa aí aproximadamente R$ 700 mil, todo pago pela Cooperativa Lar. Então, o seu Irineu, quero agradecer aqui a Cooperativa Lar, o seu Irineu aí, que prontamente, então, pagou isso. Então, o seu Irineu é um parceiro de Santa Helena também. A Lar, hoje ela tem aqui em Santa Helena muitos colaboradores, então, eu vejo que a Lar, ela fatura muito aqui também, mas ela dá muito emprego e renda. Então, assim, a Lar aqui, a gente tem que acolher eles sempre, sabe? Porque eles são muito parceiros da administração e do povo de Santa Helena. Com certeza. Eu estava presente nesse momento que o Márcio Nunes fez a ligação. O senhor Irineu ele estava numa reunião de conselho no momento, né? Isso. E atendeu, botou no viva voz, resolveu a situação com vocês lá e de imediato já trouxe a solução. Ou seja, a gente só tem que agradecer aí o Márcio Nunes por esse olhar aqui pelo oeste do Paraná, por Santa Helena, né? E também com certeza absoluta a Lar, a toda a sua direção, aí, especialmente o seu Irineu da Costa Rodrigues, que tem essa visão, né? Isso aí. Essa visão de crescimento e não só aposta, como investe na cidade e na região, né? Assim, Macedo, a gente falou bastante sobre isso, agora eu quero falar um pouquinho também a comunidade subsede, que é a minha comunidade onde que eu moro, então, eu quero aqui agradecer muito também. Eu tenho 2 deputados aqui que são meus parceiros, sabe assim, que é o deputado do Carmo, é o deputado estadual aí que é o nosso representante lá em Curitiba, e o deputado Felipe Francischini, que foram os 2 deputados que nos abraçaram aqui, sabe, Santa Helena. Então eles vieram aqui na campanha e colocaram muitas emendas aqui também. Desses valores aí, grande parte foram deles. Então, e essas intermediações também tiveram parte junto. Eu quero dizer que a comunidade subsede, que eu consegui através do deputado Felipe Francischini, do Carmo, então, vários recursos, mas um dos recursos, então, foi do alargamento de ruas em subsede. Então, são aproximadamente 1.600.000, aí 1.670.000, se não estou enganado, aonde vai ser feito o quê? O alargamento de rua, ali em subsede ruas. A ideia é iniciar, então, pela Rua Curitiba, onde que tem, então, a escola, a CEMEI, posto de saúde, tem um supermercado, onde que a rua é estreita. Então, a ideia é iniciar por ali, alargando isso aí, fazendo calçadas, então, revitalizando toda aquela rua, e depois dando sequência pela a Rua São Paulo, enfim, as transversais, e chegar a um ponto que vai estar revitalizando toda lá. Então, assim, subsede está crescendo muito, que, como eu falei, é o meu distrito, onde que eu moro, então, vou trabalhar para o município todo, mas eu quero dar uma atenção especial lá, que é o público da gente, sabe, assim, aonde que eu moro e as pessoas cobram. Então, assim, você está trazendo bastante coisa, mas para nós aqui em subsede, você não trouxe? Então, estou aqui prestando conta para a comunidade, que também nos cobrou muito, então a gente conseguiu esse recurso que vai ser destinado lá. Então, a ideia também... Foi uma emenda do Francischini? Isso, do Felipe Francischini, com parceria com o do Carmo também. Então, o do Carmo, muito parceiro, sabe, assim, no Corpo de Bombeiros também a gente conseguiu um caminhão, que isso era uma briga aí, né? Nossa, antiga, sabe, assim, antiga. Então, a gente conseguiu esse caminhão novo através do deputado do Carmo, outros equipamentos. Agora a gente está pleiteando mais equipamentos, então, para dar segurança para nossa população. A gente não quer que eles trabalhem, né? Se eles não trabalhar, que não aconteceu nada, né? Mas se precisar, se caso tiver um incêndio, se caso tiver um acidente, que eles tenham condições, então, de trabalho. A gente tem uma equipe lá na Defesa Civil sensacional. Lá tem um pessoal lá, Macedo, eles dão a camisa, eles dão a própria vida, se for o caso, para salvar as nossas. Então a gente tem que agradecer hoje a nossa Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros lá, que hoje também tem uma integração, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, mas principalmente a Defesa Civil, sabe, que está aqui há muitos e muitos anos aí. Até eu fiz uma moção esses dias, agradecendo então a toda a Defesa Civil, ao prefeito Gico, que foi o prefeito na época, o vice Altair, o Roque, que era o secretário, o finado Mauro Dotto, que foi uma das pessoas que puxou a frente, então, também. Então, a gente agradeceu isso. Então, eu falo, sabe, a gente podia passar aqui o dia todo falando em conquistas que a gente conseguiu e todos esses feitos aí que a gente vem fazendo. Nós já estamos há 20 minutos conversando e não chegamos nem no fio da meada, né? Nem no... Por falar nisso, um abraço para o ex-prefeito Rico, né? E também aí para a galera
de Subsede, também moro lá, né? Sim, Um Macedo. abraço para a galera de Subsede. Você falou antes, Mu, a questão das lombadas, foram as lombadas elevadas, né? Muito bem lembrado, Macedo. Isso é um pedido, uma reivindicação. Eu já venho, não nesse ano, mas sim no mandato passado, já fazendo pedidos, indicações, cobranças. E aonde que a gente tratou muito sobre as lombadas eletrônicas. E as lombadas eletrônicas a gente sabe que tem um trâmite muito grande, então a gente já conseguiu ter um avanço bem grande também, então está em fase agora da fase final, vamos dizer assim, mas a gente não podia mais esperar. Então a gente cobrou o prefeito e o prefeito cobrou a sua equipe. E ontem, então, foi a população que está passando pela Anjocatane. Tem 3, então, ali já lombadas elevadas já feito. Eu cruzei ontem por lá, até depois vou lá fazer um vídeo disso. Então, ontem passei, já tinha 3 lombadas lá, faltava ainda pintura, tinha os cones lá, sinalização, placa. Então, onde está sendo feitas essas lombadas elevadas aí, para estar reduzindo a velocidade, salvando vidas. Então, as pessoas que ali moram próximo ali, então nos cobravam muito, sabe assim, o seu Agenor, inclusive, lá do Magno Peças, era uma das pessoas que o Agenor, o Gil, toda a equipe lá da Magno Peças, toda vez que eu vou lá, sabe, os meus parceiros lá, a gente compra peças aí na cidade, então a gente tem esses parceiros aí, e ele é um que tá ali na Ângelo Catani, então ali na Fatiota, então o seu Hilário também nos cobrava muito isso, então Por também... falar nisso, né, um abraço pro seu Hilário na Fatiota, e o pessoal da Fatiota, que a gente veste Fatiota, né? Você sabe, né? O Hilário é meu patrocinador, né? Então, os termos É meu também, né? Ele não sabe, mas é meu também. A gente veste lá no dia da posse lá, então obrigado, seu Hilário, mais uma vez aí. O Hilário é um parceiro, sabe, de Santa Helena. Chegou aqui em Santa Helena, foi muito bem acolhido e ele trata muito bem a população e os seus servidores lá, os seus colaboradores lá. Né? De fato, eu falei para ele, ó, seu Hilário, eu precisava aí melhorar a minha apresentação. Ele falou, passa lá e pega. Certo. Não, o seu Hilário é parceiro, eu gosto demais dele. E não só dele, né? De todos, né? A gente tem. Santa Helena tem um povo diferente. Diferenciado. Aqui eu falo, sabe, as pessoas que vêm de fora, que chegam aqui, elas ficam encantadas com o acolhimento. Então a gente tem, principalmente assim no nosso comércio, que a gente tem um povo aqui hospitaleiro de uma forma que não tem como explicar, sabe? O nosso município aqui é diferente, sabe? Assim, o povo aqui é muito carismático, sabe? Assim, e eu tenho a honra de estar aqui junto hoje com o presidente da Câmara. Então a gente sempre fala, a gente quer deixar uma marca, sabe assim, de Santa Helena, quer deixar uma marca positiva, então uma marca de trabalho, de responsabilidade. E hoje essa prestação de conta, então, é para falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nós vamos ter que fazer em vários turnos essas apresentações aí, porque senão a gente vai enjoar o povo tanto. Fica falar, muito longa, né? Fica muito longa. Mas a gente tem alguns temas ainda que a gente pode abordar. Um deles, na minha opinião, agora, para a gente ir finalizando, né? O que se espera agora para 2026 da sua gestão, como é que vai ser a entrega aí, como é que vai ser essa transição de presidência e quais os projetos iniciais aí para 2026 para começar com os 2 pés, né? Isso aí. Só que para não atrapalhar ninguém, começar com os 2 pés. Macedo, a ideia agora como assim, a população até acho que já pode ver, então assim, quero até falar, ontem então chegou uma escavadeira hidráulica, até eu postei isso, hoje está chegando mais máquinas, então foi comprado então uma pá carregadeira Volvo, uma escavadeira John Deere, mais 4 retas escavadeiras John Deere, então que tá chegando já aqui no município, era para ter chego no final do ano, teve problema no tamanho da concha ali, então com o pedido que foi feito, então a fábrica está mudando. Então a gente vai estruturar as subprefeituras. Eu falo nós eu me conto junto aí com o prefeito Dinho, que a gente é muito parceiro, tem uma relação muito boa, sabe? Câmara de Vereadores aí com o Executivo, e a gente fez esse pedido e o prefeito tá colocando. Então a gente foi buscar, inclusive, essas emendas que a gente vem falando aí, pá carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, retas escavadeiras, e agora começou a chegar. Então isso a gente já veio trabalhando o ano de 2025, começou a chegar essas máquinas onde vão estar prestando esse trabalho aí para os nossos agricultores, então melhorando esse atendimento à população aí que muito precisa. A gente sabe que a gente teve aí um ano, graças a Deus, muito chuvoso, isso foi maravilhoso, mas teve problemas aí de erosões, então estourou muita curva de nível, então a gente vai ter muito serviço aí nas subprefeituras para estar corrigindo isso. Então essas máquinas vão estar chegando agora no momento sensacional aí que vai precisar realmente é uma necessidade muito grande, muito grande, sabe, Marcelo? Então a gente vai precisar disso.
As subprefeituras, elas tiveram uma dificuldade, a gente teve uma compra no passado aí de umas máquinas chinesas, então graças a Deus agora a gente brigou muito com isso, sabe assim, e a gente tem uma equipe lá na prefeitura, lá do executivo, lá na parte da licitação. Eu tenho que tirar o chapéu para aquele povo lá, sabe? Eles são sensacionais. Eu não vou dar nome aqui porque são muitas pessoas, então é um conjunto lá, sabe? Que se dedicou muito. E hoje, assim, foi comprado uma pá carregadeira Volvo, que fazia muitos anos que não conseguia, escavadeira John Deere, reta escavadeira John Deere, 2 caminhões Volvo. Então, assim, só coisa de qualidade para atender a nossa população da melhor forma. Então, esses dias chegaram 2 vans, ambulâncias, enfim, todos esses equipamentos que a gente está dando hoje. Como que eu posso falar assim, Macedo? Uma atenção especial para quê? A licitação, você não pode direcionar. Não, eu quero comprar essa daqui. Mas você tem como você tirar o que não presta. E a gente tem aqui em Santa Helena, a gente pagou um preço muito alto por comprar máquinas devido a essa questão de licitação, e uma empresa chinesa vinha ganhar, e uma máquina, falar bem aqui o português, aqui uma porcaria, sabe assim, não aguentou, sabe assim, uma assistência péssima, sabe assim, a empresa que ganhou aí. Eu vou falar uma coisa, sabe? É difícil falar mal, mas não tem como falar bem de uma coisa que não funcionou. Então, assim, sucata, tá ali uma máquina nova que não presta. Então, esse problema, então, graças a Deus, o governo federal, e através de toda a equipe aí, deputados, enfim, mudaram um pouco as leis. A gente tem esse projeto Carona hoje, que a gente consegue pegar carona dos municípios que conseguem fazer essas compras boas. Então, a gente usou isso, então, para conseguir. Então, tá mudando um pouco, graças a Deus, Macedo. Então, e tá chegando equipamentos aí novos, bons. E o ano de 2026, então, para responder a tua pergunta, a gente quer colher os frutos de 2025, então, do que a gente plantou. E preparar caminho, né? Isso, buscar, então, novas demandas aí que tem. A gente tem muito trabalho pela frente. Então, é o meu segundo ano como presidente da Câmara. Então, o mandato são de 2 anos. A gente ainda não conversou nada sobre a próxima presidência da Câmara. Isso ainda a gente não tem nada ainda, nada conversado. Então, vai se construir. Mas nós estamos aqui só cogitando, só tentando saber como é que vai rolar o negócio. Ainda não teve conversa, ainda nada, então a gente ainda precisa sentar e conversar, mas a gente tem bastante tempo ainda, então tem um ano aí, 365 dias praticamente, estamos no dia 8 hoje, isso, né? 8. Então, a gente tem... Não um ano, mas a primeira semana do ano já era. Já foi. Então, a gente vai estar durante o ano aí trabalhando e também conversando sobre isso para ter a melhor escolha, para ter melhor continuação aí, para o município de Santa Helena continuar crescendo. Então, eu vejo que Santa Helena, com a vinda do frigorífico aí, Frivate aí, que também foi uma conquista que a gente batalhou muito, trabalhou muito. A nossa saúde, sabe, sensacional, sabe? Os hospitais que estão aí, os atendimentos hoje que a gente tem das especialidades. Então a ideia é o quê? É melhorar. A saúde é uma constante evolução. Então a nossa ideia é o quê? Dar uma atenção especial na saúde, que a saúde a gente sabe, eu vou sempre dizer, se a gente tiver saúde para trabalhar e um lugar para morar, o resto a gente se vira. Então a gente entende que a saúde é uma das prioridades, saúde, educação. Então, melhorar ainda mais o que já é bom. Então, a nossa saúde dá qualidade, principalmente lá no início, lá na unidade básica de saúde. Então, dá essa atenção, essa necessidade. Aí a gente fez essas visitas da Câmara Itinerante, onde a gente teve bastante demanda, então, da própria saúde. Então, a gente vai estar cobrando isso para que se melhorar isso. E, claro, as especialidades, diminuindo as filas, principalmente, buscando recursos para ajudar também a subsidiar esses custos que tem. E, principalmente, sabe assim, diminuindo essas pessoas que vão para fora do município, esse sofrimento de ônibus, enfim. Claro que a gente sabe que há alta complexidade, não adianta a gente querer tratar aqui de uma coisa, a gente tem que ir onde é referência. Então, onde é referência, porque qual que é o objetivo da saúde? Salvar vidas. Então, não adianta, vamos tratar aqui e a gente talvez não tenha condições. Então, a ideia aí é estar para os próximos meses, aí, próximos anos. Então, a ideia é o quê? É ir buscando unidade intensiva, então as UTIs, então buscando esses técnicos intensivistas, está colocando aqui, principalmente para vamos dar um exemplo assim, Macedo, uma cirurgia do fêmur. Você quebrou o fêmur, às vezes fala, não, mas quebrou o osso, era só engessar, enfim, fazer a cirurgia. Mas ali tem uma veia artéria, então você precisa ter uma unidade intensiva, uma UTI à disposição. Então a gente vai batalhar para isso chegar em Santa Helena, e daqui a pouco é realidade aqui também. Então a gente sabe que o município está crescendo muito e vai crescer, a questão de geração de emprego muito, sabe assim. Então a gente vem numa conversa, já tem uma empresa, inclusive, com interesse em montar mais uma fábrica
de ração aqui em Santa Helena também, aonde que não vai ter tanto emprego, mas a gente sabe que a fábrica de ração é o que gera muito ICMS, porque ele transforma, então, o milho, a soja, tudo esse, transforma ele em ração e isso gera um ICMS, gera um lucro, você agrega valor, sabe assim? Então, você transforma aquela matéria-prima numa ração, enfim, e aonde que vai estar gerando muito dinheiro, né? Então, o Santa Helena, graças a Deus, a gente tem um recurso bom aqui. Os royalties da Itaipu, as pessoas sempre falam, mas tem muitos royalties. Royalties, na verdade, tá pagando um aluguel da terra que está sendo usada, né? Então, o Lago de Itaipu, ele cobriu essas terras, onde que estaria Sendo produtivas, né? muito. Então, talvez a gente teria muito mais dinheiro, né? Hoje, Santa Helena poderia ter aí 200 mil habitantes aí, então já teve muitos habitantes aqui, eu não lembro a quantidade exata, mas Santa Helena era muito grande, né? Então depois do Lago de Itaipu, muita gente foi embora, inclusive parentes da gente, né, que acabaram indo embora daqui também. Mas quem ficou aqui hoje está colhendo os frutos. Então eu faço hoje parte junto, então como presidente da Câmara, como vereador. E eu tenho orgulho de dizer que Santa Helena a cada dia vem melhorando. E é isso a gente tem que agradecer a todos os gestores que passaram, que todos que passaram, indiferente do lado político, todos que passaram aí, o interesse é o quê? É melhorar Santa Helena, é dar a melhor condição à nossa população, e todos, de uma forma ou de outra, sempre colaboraram para que hoje a gente tenha o que a gente tem. Bem, estava conversando aqui então com o presidente da Câmara de Santa Helena, Anderson Draghetti, o MU, fazendo uma pequena retrospectiva aí do que foi o Legislativo santelenense em 2025 e aí as expectativas aí para 2026, né, colhendo já os louros, né, merecidos do trabalho bem feito, com certeza. Merece aplauso aí a Câmara de Vereadores pelos recursos que estão disponibilizando para o município, por todos os recursos que estão trazendo para o município também, com certeza merece todo o nosso respeito, né? Anderson, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Nós vamos ficando por aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas nós vamos marcar para uma próxima para a gente continuar conversando, né? Obrigado bom, por enquanto. Eu que agradeço, Macedo, mais uma vez aqui, o Jornal Correio do Lago, então abrir as portas aí pra gente vem prestar um pouco de contas para a população e deixo aqui, então, meu gabinete à disposição do povo aí que precisar da gente, a gente às vezes não consegue estar lá na Câmara de Vereadores a todo tempo, mas a gente tem uma equipe lá, tem assessores, enfim, as pessoas que lá atendem e sempre estão repassando pra gente, marcando horários às vezes de visita, então a gente está à disposição lá, as portas do nosso gabinete não tem tramela, só chegar e entrar. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.